Olá pessoal, aqui estamos nós com mais um Bom Dia Bob Dylan, sempre com muita alegria e sempre agradecendo muito aos inscritos, aos novos inscritos, aos compartilhamentos, aos likes, às ativações de sininho. Muito obrigado a todos. O nosso objetivo aqui é tentar fazer Bob Dylan cada vez mais conhecido, apresentar curiosidades sobre ele, sobre suas músicas. E nós estamos a um domingo, ou melhor, nós estamos num domingo, véspera do Dia do Trabalhador, do 1º de maio. Né? O 1º de maio cai aí no meio da semana, e esse domingo agora, que antecede ao 1º de maio, nós vamos escolher uma música referente a esse tema. A música mais óbvia seria Working Man Blues número 2, mas eu já trouxe essa música no vídeo número 5, foi uma das primeiras nossas aqui, né? Então, mas o que não falta é, na obra de Bob Dylan, alguma música que a gente pudesse escolher para abordar esse tema tão importante, tão significativo, né? E desde já aqui, antecipadamente, o meu grande abraço a todos os trabalhadores do Brasil, como eu, como todos nós, né? Então, a música que eu escolhi foi The Lonesome Death of Hattie Carroll, que está aqui no álbum, terceiro álbum da carreira de Dylan, o The Times They Are Changing, né? Que foi gravado entre agosto e outubro de 63 e foi lançado em janeiro de 64. Bom, junto com a música tema The Times They Are Changing, que eu também já trouxe aqui por ocasião da virada do ano, né? Os tempos estão mudando, né? Aquela sensação de mudança sempre que a gente está chegando a um novo ano. Já trouxe aqui o The Times They Are Changing. Nesse álbum aqui, além dessa música e de The Times They Are Changing, existem outras duas músicas também que são afiadíssimas no que se refere a canções de protesto, né? Que Bob Dylan tanto se empenhou em renegar essa pecha de cantor de protesto, enfim. Mas Voz de uma Geração, essas coisas todas que ele não gostou, mas como eu já disse aqui, ele fazia músicas que deram motivo para esse apelido, digamos assim, para essa alcunha de Voz de uma Geração, né? E além de ser um álbum repleto de canções de protesto, também tem três, pelo menos, canções que são muito simpáticas à questão do trabalhador. Duas eu vou deixar mais para frente e a outra é justamente a que eu escolhi, The Lonesome Death of Hattie Carroll, que significa a solitária morte de Hattie Carroll. E, bom, bem se vê que é uma música com uma temática, digamos assim, que vai nos contar a vida e o assassinato dessa Hattie Carroll, que era uma doméstica, que era uma funcionária de hotel. Ela trabalhava como garçonete, camareira, enfim. No caso aqui, o que levou à morte dela foi o trabalho como garçonete num hotel em Maryland. E além disso, essa música vai trazer questões raciais, questões sociais, além de ser além de nos contar num estilo jornalístico, como foi o caso de Hurricane, que eu também já trouxe aqui no vídeo número 25, né? Ele faz a narrativa do caso, não é? Então, a propósito, essa letra, como eu já disse, tem um estilo jornalístico, né? E o Dylan narra o fato com uma precisão e uma concisão, uma economia de palavras, que deixou fascinado, por exemplo, Tom Waits, de quem eu sou fã. Ah, se eu pudesse fazer um bom dia Tom Waits, bom dia Belchior, bom dia Eduardo Duzec, bom dia tanta gente que eu admiro tanto, mas infelizmente não posso, quem sabe um dia, né? Mas o Tom Waits, que eu muito admiro, falou que ficou fascinado quando ouviu essa música pela primeira vez, né? Esse triste episódio aconteceu no dia 8 de fevereiro de 63,
E o disco está bastante bem narrado aqui nesse livro aqui de Nigel Williamson. Então, ocorreu num baile no Emerson Hotel em Baltimore. Hattie Carroll era uma garçonete de 51 anos, mãe de 10 filhos. Quando ela demorou para servir uma bebida a William Zantzinger, o mimado filho de 24 anos de uma rica família de fazendeiros, ele a acertou na cabeça com sua bengala e teria gritado: "Quando eu peço uma bebida, quero agora sua cadela preta." Carroll morreu na manhã seguinte, vítima de hemorragia cerebral. Então, é uma solitária e triste morte de Hattie Carroll, né? Então, o Dylan, né, eu estou elogiando aqui a maneira como ele narrou a história. Dylan não disse em nenhum momento da música que o Zantzinger é branco, que a Hattie é negra, mas isso acaba ficando óbvio, né? E muito mais do que o Dylan conseguir expor o quem, quando, onde, porquê, parece que ele consegue na sua letra extrapolar tudo isso e colocar ternura, colocar lamento, colocar indignação, colocar um monte de coisa nessa letra primorosa. Enfim, o Zantzinger se tornou o primeiro branco em Maryland a ser condenado, acusado e condenado pelo assassinato de uma pessoa negra. Mas a pena foi absolutamente ridícula, risível, né? E essa pena foi ridicularizada por Dylan, está ridicularizada por Dylan na última estrofe, né, dessa letra. As estrofes terminam sempre com: "Vocês que filosofam a desgraça", vou ler aqui: "a vocês que filosofam a desgraça e criticam todos os medos, afastem esse trapo do rosto, agora não é hora de lágrimas." Mas na última estrofe, logo em seguida dele dizer a pena ridícula, que foi um homicídio culposo e ainda por cima somente 6 meses de prisão, a última estrofe termina com: "Enfiem esse trapo no rosto, pois agora é a hora das lágrimas." Então é um final bastante irônico e até debochado com relação à pena ridícula a que foi submetido o criminoso. Bom, e depois o Zantzinger disse sobre o Dylan também o seguinte, aspas aqui também: "É um FDP imprestável, a escória de um saco de lama, eu devia tê-lo processado e o colocado na prisão." Isso lembra até certos políticos e até certos presidentes de clubes no Brasil, enfim, achando que pode processar qualquer um por criticá-lo, né? Mas então o Dylan, obviamente o cara nunca fez isso, né? E o Dylan continua cantando as músicas em shows até hoje. Bom, e para encerrar, eu mostro aqui a versão original, que está, como eu já disse, no The Times They Are Changing, e que é uma versão onde ele tem um tom assim mais de lamento e de ternura pela Hattie Carroll. Mas em 75 ele tem um álbum, um outro CD, um outro disco gravado ao vivo em 75, onde aí eu acho até bastante interessante essa versão, muito mais indignada e cheia de fúria. Ele canta com muito mais indignação e fúria. E ainda temos uma terceira versão, vou deixar todas as três aqui, do grupo Caged Elephant. Procurem conhecer. Pelo menos ouvindo na descrição aqui, eu deixo as descrições aqui dos links, né? Procurem ouvi-la. É um tom mais sombrio e melancólico. Claro que todas essas versões acabam se prestando para essa belíssima canção. Pessoal, muito obrigado pela atenção e na semana que vem a gente volta com mais um Bom Dia, Bob Dylan.